Olá pessoal, tudo bem? Estamos entrando na reta final do nosso curso e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre funções compostas. Então, vamos lá. A gente pode fazer várias operações com funções, né? E quando a gente opera com essas funções, a gente obtém outra função como resposta, né? Então, por exemplo, se a gente somar ou subtrair duas funções, o resultado vai ser uma função, uma nova função. Eu posso ainda multiplicar essas duas funções, eu posso dividir essas duas funções, né? Então, isso tudo são operações que a gente pode fazer com as funções, e essas operações resultam em uma nova função. Então, aqui está a definição, né? O que vai ser a soma de duas funções. Então, a f mais g de x é igual a f de x mais g de x. A f menos g de x vai ser a f de x menos g de x. O produto, né, f vezes g de x vai ser o produto das funções f de x vezes g de x. E o quociente, né, a razão entre as duas funções vai ser a f de x dividido pela g de x, desde que g de x seja diferente de zero. Então, se existir algum ponto no domínio de g, o qual a imagem dessa função é zero, a gente tem que tirar esse ponto do domínio. O que vai ser o domínio dessa nova função, pessoal? Vai ser a intersecção dos domínios da f e g. Né? Então, a gente tem o domínio da f, tem o domínio da g e o domínio dessa minha nova função que surge através da soma, diferença, produto ou quociente, vai ser a intersecção dos dois domínios. Ok? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, a gente quer fazer todas essas operações aqui. A gente vai somar as duas funções, vai subtrair, vai multiplicar, vai fazer a razão e vai multiplicar ela por ela mesma, tá? Em cada um desses casos, a gente vai obter o domínio da nova função. Então, por exemplo, ó, vou começar analisando aqui. Ó, qual é o domínio da função f? Como a minha função f é uma função polinomial, o domínio dessa função é todos os números reais. Enquanto que a g de x, como ela é uma função potência, esse raiz, né, eu preciso que x menos 1 seja maior ou igual a zero, ou que o meu x seja maior ou igual a 1. Então, o domínio da g, ele começa em 1 e vai até o mais infinito. Tá? Bom, então o que seria f de x mais g de x? É simplesmente x quadrado mais raiz de x menos 1. Qual é o domínio dessa nossa nova função? Tem que ser a intersecção entre os dois domínios. Um domínio é os números reais e o outro domínio é de 1 até mais infinito. Então, a intersecção vai ser o conjunto de 1 até mais infinito. Vamos fazer a próxima operação, que é a subtração. Tá? Então, vamos fazer a f de x menos a g de x. É praticamente a mesma coisa, a única coisa que muda é um sinal, né, pessoal? O domínio dessa função vai ser a mesma. Então, o domínio da f menos a g vai ser também o conjunto, né, o intervalo numérico de 1 até mais infinito. Agora, a gente quer fazer f vezes g. Então,
f de x vezes g de x. Isso aqui vai ser igual a x quadrado que multiplica raiz de x menos 1. Domínio da f vezes g, novamente a intersecção dos dois domínios é o intervalo numérico de 1 até mais infinito. Próxima página a gente vai fazer esses aqui que estão faltando, ó. A divisão, né, a razão e o produto das funções por elas mesmas. Então a gente vai começar com f divididos por g. Isso aqui vai ser igual a x quadrado divididos por raiz de x menos 1. Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que analisar, quando é que o denominador é nulo? Né? O denominador é nulo quando x é igual a 1. Então, eu preciso tirar esse número do domínio, né, da função final. Então, o que vai ser o domínio dessa função? Novamente, vai ser a intersecção do conjunto de números reais e o intervalo numérico. Agora o 1 tem que ser aberto, ele não pode mais ser fechado, né? Porque se o 1 entrar no intervalo, o denominador vira zero. Então o domínio da f divididos por g vai ser o intervalo numérico de 1 até mais infinito. Agora, o outro era g divididos por f. Então, isso aqui vai ser raiz de x menos 1 divididos por x quadrado. Quando é que x quadrado é igual a zero? Ele é igual a zero quando x for igual a zero. Bom, agora a gente faz a intersecção dos domínios. Se o x igual a zero estiver no domínio, eu tenho que tirar ele. Então, o domínio da g divididos pela f é igual à intersecção do conjunto de números reais e o intervalo numérico de 1 até mais infinito. Então, quem ganha é o 1 até mais infinito. O x igual a zero não faz parte do domínio mesmo, né? Então, eu não preciso me preocupar. Até porque se o x for igual a zero, aqui em cima a gente teria uma raiz negativa, né? Então, ele já não fazia parte do nosso domínio, tá? Agora, a próxima era f vezes f, que isso aqui é um x quadrado vezes x quadrado, x à quarta. Intersecção dos reais com reais é o próprio conjunto de números reais. E g vezes g vai ser igual a raiz de x menos 1, que multiplica a raiz de x menos 1, que é simplesmente x menos 1. Bom, aqui a gente poderia pensar, né, que o domínio dessa função seria também o conjunto de todos os números reais, né, pessoal? Porque x menos 1 é uma função polinomial que está definida para todo o conjunto de números reais. Porém, a gente sempre tem que se lembrar qual é a origem dessa função. Então, a origem dessa função vem do produto de duas funções cujo domínio é limitado. Então, eu tenho que dizer, né, que o domínio de g vezes g segue sendo o conjunto numérico de 1 até mais infinito, o intervalo numérico, né, desculpem, de 1 até mais infinito, mesmo que essa minha nova função esteja definida para todo o conjunto de números reais. Tá? Então, aqui abram o olho, não caiam nessa pegadinha. Tá bom? Bom, aqui tinha deixado uma folha a mais. Bom, vamos ver agora um outro tipo de operação entre funções que a gente chama de composição de funções, tá? A composição de funções, ela também vai resultar em outra função.
Eu não sei se vocês já viram isso no ensino médio, mas solicito um pouquinho de atenção nessa parte, tá? Bom, definição, né? A gente tem duas funções, f e g, tais que o domínio de f intersecciona com a imagem de g. A composição f de g, representada por f bolinha g, isso aqui, ó, essa representação é bem importante, tá? A gente sempre tem que escrever f bolinha g, que esse é o símbolo representando composição de funções, tá, pessoal? Então, é definida pela regra. F composta G vai ser a F da G de X. Vocês já vão entender o que é isso. O domínio dessa função composta consiste em todos os valores de x que estão no domínio da função g, cuja imagem de g esteja no domínio de f. Essa parte é um pouquinho mais necessidade de atenção. Na hora que a gente for fazer o domínio, então, dessa função composta, tá? Então, aqui, ó, o que seria a f composta g? Né? Eu tenho o conjunto domínio dessa minha função g. Através de g, eu levo no conjunto imagem de g. E esse conjunto imagem precisa estar no domínio da função f. Certo? Já vamos entender o que é isso através de exemplos, tá bom? De maneira geral, a gente tem isso aqui, ó. Domínio de f composta g é igual aos valores de x que pertencem ao domínio de g, tais que a imagem de g estão, né? A imagem de g está contida no domínio da f. Essa escrita minha ali embaixo é que muitas vezes permite a gente entender como obter efetivamente esse conjunto domínio, tá? Eu vou procurar sempre escrever isso para nortear o nosso estudo de domínio da função composta. Então, esse símbolo aqui, ó, está contido, pessoal. A imagem está contida, no caso, né? A imagem está contida no domínio da função f. A imagem de g está contida no domínio da função f. Ok? Bom. Então, vamos começar com exemplos mais simples, né? E aí, à medida que vamos avançando no nosso raciocínio, os exemplos vão ficando um pouquinho mais cabeludos. Então, aqui a gente quer encontrar G composta F. Né? O que é a G composta F? É a G da F de X. Então, eu venho aqui na minha função G, ó, essa aqui é a minha função G. O que vai ser a G composta? O que é a G da F de X? G da F de X. Aonde tiver X, eu boto F de X. Então, isso aqui vai ser F de X menos 1. Isso é fazer a composição entre funções. Quem é a minha f de x? F de x é raiz de x. Então, a g composta f é raiz de x menos 1. G composta f de x é raiz de x menos 1. Bom, agora a gente tem que analisar domínio e imagem das duas funções, tá? Bom, qual é o domínio da função f? Domínio da função f, como a função f é raiz de x,
ela vai ser o intervalo numérico que começa em zero e vai até mais infinito. E a imagem dessa função, pessoal, é a mesma, né? A imagem começa em zero e vai até mais infinito. Certo? Imagem da função f. Peraí que eu esqueci de dizer aqui de quem era. Imagem de f. Quem é o domínio? A gente vai ter espaço lá do outro lado. Quem é o domínio da minha função g? Reais. Né? É uma função polinomial de grau 1, domínio é os reais. E a imagem da minha função g também é os reais. Então, ó, vamos anotar aqui. G composta f de x é igual a raiz de x menos 1. Qual é a regra, pessoal? A regra é o domínio da g composta f é igual ao conjunto, né, o intervalo numérico onde x pertence ao domínio da função f, tais que a imagem da função f está contida no domínio da função g. Então, o x tem que estar no domínio de f. O domínio de f é os reais positivos, né? Então, é zero até mais infinito. E a imagem de f, mesma coisa. Zero mais infinito. E essa imagem, ela tem que estar no domínio de g, que é os números reais. Então, para todos os valores de x do domínio da função, a imagem está contida no domínio da g. Então, nesse caso, o domínio da minha função composta, g composta f, vai ser igual ao intervalo numérico zero mais infinito. Ok? Dá um tempo para vocês absorverem essa informação. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui a gente vai fazer vários. G composta F, F composta G, F composta F e G composta G. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é definir domínio e imagem, pessoal. Então, domínio da função f é os reais, né? Porque a função f é um polinômio de primeiro grau. Imagem da função também é os reais. Enquanto que, para g, nós temos que o domínio é o intervalo de zero mais infinito, fechado em zero, né? E a imagem é a mesma coisa. Imagem de g é fechado em zero até mais infinito. Então, letra A. Para, deixa só eu ver aqui nos meus alfarrábios, porque não é isso que eu tenho. Achei, tem que virar a página. Feito. Então, o que vai ser? Vamos lá primeiro, G composta F. G composta F é a G da F de x, que é igual a raiz de F de x. Né? Então, a regra é, aonde tiver x na G, eu boto a F de x. Isso aqui é raiz de 2x menos 3. Essa é a nossa função composta. Então, o domínio
da G composta F é o intervalo numérico em que x pertence ao domínio de F, tal que a imagem de F está contida no domínio da G. Em outras palavras, o que a gente está se perguntando? A gente está se perguntando quando é que a imagem de F é positiva, né? Uma vez que o domínio de G é sempre positivo. Então, aqui nesse caso, pessoal, esse matematiquês que eu escrevi aqui, ele equivale a gente se perguntar quando f de x é maior ou igual a zero. Essa é a pergunta que a gente está se fazendo. Porque aí, nesse caso, né, porque a imagem tem que estar no domínio da G, então a imagem tem que ser positiva, tá? Bom, então, quando que 2x menos 3 é maior do que zero? Vou virar aqui, ó. Então, aqui, quando 2x menos 3 é maior ou igual a zero? Quando o x é maior ou igual a 3 meios. Então, esse vai ser o domínio da função composta. Então, o domínio da G composta F é o intervalo numérico fechado em 3 meios até mais infinito. Né? Lembrando que a G composta F é raiz de 2x menos 3. Ok? Agora a gente vai fazer a F composta G. Vou trocar de cor. F composta G de x é igual a F da G de x, que é igual a 2G de x menos 3. Isso aqui é igual, então, a 2 raiz de x menos 3. Então, o domínio da F composta G é o intervalo numérico onde x pertence ao domínio de G, tal que a imagem de G está contida no domínio de F. Bom, o domínio da G é o conjunto de zero a mais infinito. Então a pergunta é, quando é que a imagem da função G está nos... Quando que a imagem de G está contida no domínio de F? Lembrando que o domínio de F é os números reais, são os números reais. Né? Então a resposta para isso é quando o x tiver no intervalo entre zero e mais infinito. Continuando então, pessoal, o que a gente tem que fazer agora? F composta F. F composta F de x. É a F da F de x. Isso aqui é igual a 2f de x menos 3. 2 que multiplica 2x menos 3, menos 3. E isso aqui é igual a 4x menos 9. Então, aqui, ó, quem vai ser o domínio da F composta F? São os valores de x que pertencem ao domínio de F, tais que a imagem de F está contida no domínio de F. Ou seja, é o próprio domínio da função F. Tá? Então, aqui é o conjunto de números reais. Bom, temos espaço, vou fazer a outra aqui. A G composta G de x vai ser
a g da g de x, que é raiz da g de x. Então, isso aqui vai ser raiz da raiz de x. Então, é x na 1/2 elevado a 1/2, que é igual a x na 1/4, né? Ou raiz quarta de x. Então, o domínio da g composta G é os valores de x que pertencem ao domínio da G, tais que a imagem esteja contida no domínio da G, que é então o próprio domínio da G, que é o intervalo numérico entre 0 e mais infinito. Certo? Bom, basicamente o que a gente vai fazer de agora até o fim da aula é fazer exemplos, tá? Então, vamos praticar bastante para vocês entenderem o conceito. Aqui, ó, outro exemplo. Dadas as funções abaixo, encontre g composta f, f composta g, f composta f e g composta g. Então, aqui, ó, quem é a minha f de x? F de x é raiz de x. Então, aqui eu tenho que o domínio da f é o intervalo numérico de 0 a mais infinito. E a imagem da f, mesma coisa. E a g, pessoal? A g é uma equação de segundo grau, né? Uma função de segundo grau, função quadrática, é um polinômio de segundo grau. Então, o domínio da g é todos os reais. E a imagem dessa função, ela vai ser uma parábola, né, voltada para cima. E quando x igual a 0, o y é menos 1. Então, a imagem dela começa lá em menos 1 e se estende até o mais infinito, tá? Então, o que vai ser a g composta f? Que é a primeira que a gente tem que fazer ali, ó. Vamos fazer aqui. G composta f. G composta f de x é a g da f de x, que é igual a f de x ao quadrado menos 1. Isso aqui vai ser raiz de x ao quadrado menos 1, que é simplesmente x menos 1. Domínio da g composta f é o conjunto de valores de x que pertence ao domínio de f, tal que a imagem de f esteja contida no domínio da g. Então, o que a gente está se perguntando aqui é quando que a imagem da função f está no intervalo de menos a mais infinito. Quais são os valores de x que nos retornam a imagem de f no intervalo de menos a mais infinito? Então, a resposta para isso é que quando x está entre 0 e mais infinito, a imagem da função f também vai estar dentro do intervalo de menos infinito a mais infinito. Claro que não vai ser todo o intervalo, né, pessoal? A gente restringiu aí, né? Porque a imagem da f começa em menos 1, tá? Mas esse seria o domínio da função composta. Agora vamos fazer f composta g de x.
é igual a f da g de x. Parece que já temos alguém eleito. Estão soltando foguetes. Então, f composta g de x, isso aqui vai ser a f da g de x, que é raiz de g de x, que é raiz de x ao quadrado menos 1. Então, quem é que vai ser o domínio dessa função composta? Olha só. O domínio da f composta g é igual aos valores de x que pertencem ao domínio de g, tal que a imagem de g está contida no domínio de f. Então, aqui o que a gente está se perguntando, pessoal, é quando... Né, quem é o domínio da f? O domínio da f é 0 mais infinito. Né? Esse cara aqui é 0 mais infinito. O que a gente está se perguntando aqui? Ó? Eu vou escrever aqui. Quando a imagem... Né, quando eu falo assim, quando, né, é para que valores de x, certo? Então, para que valores de x a imagem de g é igual a 0 mais infinito? Quais os valores de x que vão nos retornar? Obviamente tem que ser valores de x dentro do domínio da g, certo? Lembrando que o domínio da g é todos os reais. Então, para quais valores dentro do domínio da g que a imagem está entre 0 e mais infinito? E a resposta é a seguinte, olha só. Quando o x estiver entre menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito, a imagem da nossa função, é aqui o menos 1 e o 1 são fechados, né? A imagem da nossa função vai estar entre 0 e mais infinito. Ok? Olha só, vou só fazer um gráfico. Por que eu tenho que quebrar o meu intervalo, pessoal? Porque aqui eu preciso, né, que x quadrado menos 1 seja maior que 0, certo? Então, para que o x quadrado menos 1 seja maior que 0, só um pouquinho aqui que eu vou... x quadrado menos 1 tem que ser maior que 0. Então, o x tem que ser maior que 1 e x menor do que menos 1. Né? Por isso que a gente teve que quebrar o nosso intervalo ali entre menos 1 e 1. Tá? Então, para valores de x que estão no intervalo entre menos infinito, menos 1, união 1 mais infinito, a imagem de g está entre 0 e mais infinito. Certo? Bom, o que temos que fazer aqui? A f composta f. F composta f eu não vou fazer, olha só, é o x na 4 que a gente já fez, tá? E a g composta g, posso fazer. G composta g, esse a gente ainda não fez. G composta g de x é a g da g de x, que é igual a g de x ao quadrado menos 1, x quadrado menos 1 ao quadrado menos 1, e aqui a gente obtém x elevado à quarta potência menos 2x quadrado. Essa vai ser a composta. E o domínio dessa função composta é todos os reais. Aqui não tem nenhuma pegadinha para nós. Ok? Então, vamos ver o que é o próximo exemplo. Ah, tá. Aqui, olha só, meus queridos. Temos uma função que a gente diz definida por partes. Ah, o que é uma função definida por partes? É uma função que em cada
pedaço do seu domínio, ela assume uma forma diferente. Então, por exemplo, vamos ver a f de x. Ó. A f de x ela é zero quando x é negativo, é x quadrado quando x está entre 0 e 1, e é zero se o x for maior que 1. Então, se a gente fosse fazer um gráfico, olha só como é que seria. X, f de x, ó, a nossa função ela é igual a zero, até, né, para valores de x negativos, né, menores do que zero. Ela é x quadrado entre 0 e 1. Então, se aqui é 1 e aqui é 1, nesse intervalo aqui, ó, a gente tem isso aqui, né, uma parábola. E ela volta a ser zero quando o x é maior do que 1. Tá? Então, aqui é bolinha fechada, aqui seria bolinha aberta, e aqui seria bolinha aberta também no laranja. Tá? Isso seria o gráfico dessa nossa função f de x. É uma função definida por partes, que a gente chama. E a g de x? Olha só como é que seria. A g de x, ela seria isso aqui, ó. G de x, x. Ela vale 1 quando x é menor que 0. Então, aqui 1. Deixa eu só dar uma engordada nesse. Ó, vale 1. Aqui é bolinha aberta também, né? Porque é o x menor que 0. Ela é igual a 2x quando x está entre 0 e 1. Então, olha só. X igual a 1, o y vai valer 2, né, pessoal? Porque é 2x. Então, nesse intervalo aqui, ó, nós temos uma reta. Bolinha fechada no 0. Bolinha fechada no 2. E ele volta a ser 1 quando x é maior do que 1. Então, é bolinha aberta no 1. X igual a 1. Y igual a 1. Tá? Então, essa seria a definição dessa nossa função g de x. Bom, vamos ver. A gente quer calcular f composta g. Tá? Então, o que vai ser a f composta g? Olha só, nesse caso aqui é mais fácil a gente fazer dessa maneira que a prof vai falar para vocês. Eu vou só copiar f de x aqui. F de x é igual a 0 se x é menor que 0. X quadrado se x estiver entre 0 e 1. E volta a ser 0 se o x for maior do que 1. Então, o que vai ser a f composta g? Vou escrever aqui do lado, ó. A f composta g vai ser igual a 0 quando a g de x for menor do que 0. Vai ser igual a g de x ao quadrado quando a g de x estiver entre 0 e 1. E volta a ser 0 quando a g de x for maior do que 1. Eu só quero chamar a atenção que essa g de x que aparece aqui, ó, à direita, é a imagem da função, tá, pessoal? Quando eu escrevo ali g de x, eu estou pensando na imagem. Aqui eu estou pensando na expressão numérica. Numérica, expressão matemática, na verdade, né? A função mesmo, tá? A expressão da função, matemática. Certo? Bom, então vamos fazer de novo aqui o gráfico da g de x, para a gente poder analisar a imagem? Olha só. Então,
Vou fazer o gráfico aqui pequenininho, ó. Não tão pequenininho, mas também não tão grande aqui. G de x e x. Então, eu tenho que a g de x vale 1 quando o x é negativo. Aí, depois, ela vale 2x. 2, 1. Ela vale 2x. Quando o x está entre 0 e 1. E ela volta a valer 1 quando o x é maior do que 1. Tá? Então, esse gráfico aqui que eu desenhei, ele vai nos dar subsídios para a gente analisar isso aqui, ó, a imagem, tá? Então, ó, vou escrever. Vou escrever aqui de preto, ó, F composta G. Quando, pessoal, a imagem da função G é negativa? Vou deixar um tempo para vocês pensarem. Olhem para o gráfico e me digam, quando que a imagem da função G é negativa? Nunca, né? Por quê? Porque a imagem da função ou vale zero, né? Ela começa ali em 0 e vai até 2, certo? Lembrando que imagem é os valores do eixo vertical. Então, a primeira condição, ela nunca é satisfeita. Ela não vai entrar na nossa resposta. Então, esse cara aqui, ó, nunca satisfaz a condição. Então, ele não entra na resposta. Tá? Então, esse aqui, ó, a gente não tem como botar na resposta final porque a g de x nunca é negativo. Ok. Quando que a imagem da g de x está entre 0 e 1, pessoal? Olha só. 0 e 1, a gente tem que olhar essa parte da reta, olha só. A nossa g de x, ela é 2x quando o x está entre 0 e 1. Só que a imagem da função nesse intervalo vai de 0 até 2. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que quebrar esse intervalo ao meio, né? E a gente vai escrever o seguinte. Eu tenho 2x ao quadrado quando o x tiver entre 0 e 1 meio. Ok? Tem alguma outra parte do gráfico que a imagem da função ela está entre 0 e 1 fechado? E aí, o que vocês acham? Tem, né? Para valores de x negativo, quanto é a imagem da minha g? É 1. Então, aqui a gente vai ter 1 quadrado quando o x for menor do que 0. A gente vai ter, mesma coisa, ó. Quando o x é maior do que 1, a imagem da função vale 1. Então, quando a g de x vale 1, quando o x é maior do que 1. Então, essa condição aqui, ó, que é a segunda condição, ela se abriu em 3 expressões, porque existem 3 intervalos numéricos dentro do domínio da g de x que satisfazem aquela condição ali.
E a condição final é quando que a imagem da função é maior do que 1? Bom, a imagem da função é maior do que 1 quando o x está entre 1/2 e 1. Por quê? Porque nesse intervalo numérico a imagem da função vai de 1 até 2. Então, o g de x é maior do que 1. Nesse caso, a nossa f composta g tem que ser igual a 0. Então, no fim das contas, o que vai ser a nossa resposta? Ó? O que vai ser a f composta g de x? Vai ser 4x² quando o x... Opa, só um pouquinho. Quando o x estiver entre 0 e 1/2. Vai ser 1 quando o x for negativo, vai ser 1 quando o x for maior do que 1 e vai ser 0 quando o x estiver entre 1/2 e 1. Esse exemplo eu considero ele um pouco mais complicado de entender, mas se vocês conseguem perceber que na verdade o que a gente tem que analisar é a imagem da g de x, eu acho que vocês vão conseguir refazer esse exemplo e entender. Tá? Então, minha dica, refaçam e tentem entender, né, o conceito que está por trás, pessoal. Qualquer coisa a gente tira dúvida na próxima aula. Tá? Bom, estamos chegando na parte final da nossa aula sobre composição de funções. Não existe muita coisa a ser dito sobre composição de funções, né? Como eu disse para vocês, o que pega mais, em geral, é a gente definir o domínio. Então, agora a gente vai fazer mais 2 exemplos em que a gente tem que encontrar uma função. Né? Então, sabendo que f de x é g composta h, vamos tentar descobrir essa função h. Então, olha só, g composta h de x é igual a h de x mais 1. O que eu fiz? Peguei a minha função g e onde tinha o x eu botei o h de x. O enunciado está nos dizendo, pessoal, que g composta h tem que ser igual a f. Quem é a minha f? x² mais 1. Então, quem que vocês acham que é a minha h de x? Agora eu resolvo isso como se fosse o h de x fosse uma variável. H de x vai ser igual a x² mais 1 menos 1, x². Essa vai ser a nossa h de x. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Mesma coisa. Sabendo que a f de x é g composta h, encontre h. Então, g composta h de x é h de x mais a. E essa função composta, quando a gente faz a função composta, a gente obtém a f de x. Então, isso aqui tem que ser igual a mais bx. Então, quem que vocês acham que é h de x? H de x é bx mais a menos a, que é simplesmente bx. Ok? Então, sobre função composta, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Treinar até entender o conceito. Eu sei que não é um conceito muito trivial, né? É meio chato ali na hora da gente encontrar os domínios, mas o que eu posso dizer para vocês é praticar. Tá? Pratiquem para entender o conceito e na próxima aula a gente pode tirar algumas dúvidas. Tá bom, pessoal?
Então, um grande beijo para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Um beijo!